Começo ou final de verão é sempre a mesma história. Muita chuva, você na dúvida se enfrenta ou não aquele alagamento que está na sua frente e companhias de seguro desesperadas com tanta gente pedindo reboque. Bom, para tirar todas as suas dúvidas, eu decidi fazer esse vídeo com dicas do que você deve fazer numa situação como essa. Então fica ligado, meu nome é Paulo e esse é o Carcará. Antes de mais nada, claro, tenho que lembrar aqui, se inscreva no canal se você quiser receber mais notificações de vídeos como esse, é só você clicar no sininho que fica ali embaixo do botão de inscreva-se. Outra coisa, eu tenho meu Instagram pessoal, paulo.mov. Se você quiser me adicionar lá, vai ter conteúdo da minha vida pessoal, vai ter conteúdo relativo ao canal. Tá, quando eu escrevi o roteiro desse vídeo, eu percebi que eu tenho muita informação para compartilhar contigo. Então eu decidi, na verdade, dividir em 3 grandes categorias, em 3 grandes situações de enchente para ficar mais fácil e didático o conteúdo. A primeira situação dessas dicas é o seguinte: você e seu carro estão em um lugar seguro. A segunda situação é uma situação de risco, quando você e seu carro são pegos de surpresa, por exemplo, no meio de um trânsito e a rua começa a alagar. A terceira situação é quando o seu carro está no lugar de risco, mas você não. Bom, então vamos começar com as dicas para a primeira situação. Se você está no lugar seguro e seu carro também, permaneça nele. Eu sei que às vezes a gente fica com pressa de sair de onde a gente está porque às vezes a gente tem um outro compromisso ou a chuva começou a cair bem na hora da saída do seu trabalho. Mas cara, a dica é, permaneça no lugar seguro que você está, até a coisa se acalmar. Até porque não é só chuva, gente. Ainda tem o risco de árvores caírem, também tem o risco de deslizamento e, é claro, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, arrastão. Forma-se um trânsito e aí vem um arrastão logo em seguida. Pois é. Mas e como saber se o caminho já está tranquilo para você seguir viagem? Use suas redes sociais e os canais de notícias oficiais. Então fala com seus amigos do grupo do WhatsApp, a galera que saiu um pouco antes de você, talvez do trabalho. Fica ligado em páginas do Facebook, entra nos canais de notícias. Geralmente quando uma chuva dessas muito forte desaba, as equipes de jornalismo colocam o helicóptero no ar, então liga nos canais de notícias oficiais e assim você vai começar a entender o que está acontecendo na cidade. Em algumas cidades, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existe o Centro de Operações Rio. No site do Centro de Operações Rio, você consegue acessar as câmeras da SET. Vê se as câmeras estão ligadas, né? Vai que caiu a energia, vê se as câmeras estão funcionando e vê se o caminho está tranquilo até você chegar em casa. Outra dica é o aplicativo Waze, né? O Google Waze, que dá em tempo real a atualização do tráfego. Ele pega dados de GPS de outros aparelhos celulares para determinar a velocidade média de uma via. Então, se tiver muita gente com trânsito ou com o Google Waze ligado, você vai conseguir saber se está tranquilo o trânsito e aí você vai ter um tempo estimado de chegada em casa melhor. É mais fácil você pegar um cineminha, é mais fácil você fazer uma hora extra no trabalho do que você ficar dentro do carro trancado passando medo de alagamento, enfim, arrastões, etc, etc, etc. Bom, não existe um cálculo para saber quanto tempo é seguro para você sair de um lugar que está com alagamento. Mas o que eu faço na minha vida é esperar de 1h30 a 2 horas depois que a chuvarada parou. Eu espero esse tempo e aí sim eu saio com o meu carro. Vamos para a situação pior, que é você foi pego de surpresa, você está no meio de uma enchente e não sabia. Bom, como se não bastasse a própria enchente em si, o alagamento, você tem que prestar atenção em algumas outras coisas à sua volta, no ambiente. Por exemplo, árvore. Árvores caem quando há uma chuva muito forte. Então fica atento, porque você pode estar passando por um local que árvores podem cair. Dirija devagar e com cautela. Outra coisa é, quando chove forte, muito provavelmente há queda de energia. Então fica mais difícil de você ver onde está o alagamento na sua frente, porque o asfalto é preto. O farol do carro reflete no asfalto e você não consegue enxergar se há embaixo daquela película d'água, por exemplo, um alagamento muito fundo ou se há, por exemplo, tampas de bueiro aberto. Isso é muito normal acontecer em alagamento. Quando as galerias de água pluvial e fluviais elas enchem, as tampas podem acabar soltando para cima. Você tem que ficar de olho para ver se há redemoinhos no asfalto, que isso sinaliza que há uma tampa de bueiro destampada ali. E aí, você sentiu que a chuva está apertando e que está começando a encher as ruas em volta de você. Então, procure um lugar alto para estacionar. Pode ser um posto de gasolina, pode ser alguma calçada alta, algum canteiro central alto. Só toma cuidado porque alguns canteiros centrais não são asfaltados nem cimentados e corre o sério risco do seu carro atolar. Também toma cuidado para não estacionar perto de rio, porque se o alagamento for muito grande, seu carro pode ser levado pelo rio.
Então, a preferência é, procura uma ladeira, procura uma rua que tenha pelo menos alguma inclinação que você saiba que a água vai escorrer daquela rua. Espera passar a chuva, espera 1h30, 2 horas depois e aí você segue caminho. Agora, não tem para onde correr e você quer enfrentar a enchente? Se liga nessas dicas. Observe a altura da água em relação ao meio-fio. Essa dica é muito valiosa e muitos de vocês vão me agradecer depois dessa. A maioria dos especialistas concorda nisso. A altura recomendada máxima para você passar no alagamento é um pouquinho, talvez, acima da metade da roda. Não mais do que 3/4 de roda. Acima disso você corre sérios riscos. Então, guarda isso, metade da roda. E como saber se você está passando por um alagamento que é até metade da roda? Um parâmetro, uma baliza, é o meio-fio, ou a guia, como dizem os paulistas. Aqui no Rio existe uma variação muito grande de altura dos meio-fios, porque alguns têm 10 centímetros de altura, outros têm 30. De qualquer forma, dá uma olhada neles, vê se está mais ou menos na altura da metade da roda, e se a água estiver batendo ainda, por exemplo, no topo do meio-fio, é sinal de que dá para passar. Se a água estiver cobrindo o meio-fio e parte da calçada, quer dizer que você perdeu referência e eu não recomendo a travessia. Porque aí você não tem ideia, não tem noção de onde está essa água, né? Porque se você não tem mais a referência do meio-fio, você perdeu essa referência, não tem como saber onde essa água vai bater no seu carro. E aí, seguindo essa dica, vem automaticamente a dica número 4. Fique atento ao lado mais raso da rua. Tem ruas que tem um certo desnível, o lado esquerdo é mais fundo que o direito, etc, etc. Então você vai para o lado onde a água está batendo mais raso no meio-fio, né? Onde você consegue ver mais meio-fio. Então beleza, você já observou o meio-fio, você sabe que provavelmente esse alagamento é tranquilo para o seu carro atravessar. Mas calma, primeiro você vai ter que ter certeza que toda a extensão dessa enchente, desse alagamento, está livre para você atravessar. Há trânsito nesse alagamento? A variação na altura da água do meio-fio, pode ser que essa rua tenha um desnível no meio e depois volte ao normal. Então, olha o meio-fio mais à frente. Se tiver a chance, deixa outras pessoas irem na sua frente, né? Fazer o quê? Se o cara quer meter o carro dele na sua frente, se o cara é mais corajoso que você, não tem problema. Deixa ele ir na sua frente para você ter certeza de que altura mais ou menos é aquela água. Talvez nenhum carro vá, mas se um ônibus for, você deixa ele atravessar toda a extensão do alagamento, não vai logo atrás do ônibus, porque se ele parar, você tá ferrado. E aí você vai conseguir ter uma ideia melhor de que altura é aquela enchente. E a dica número 6 é um pouco chatinha, mas a gente tem que falar. Você tem que conhecer minimamente o seu carro. Então, numa enchente, o único lugar que a água não pode entrar é, óbvio, dentro do motor. E existem 2 caminhos pelos quais a água pode chegar dentro do motor, pelo cano de descarga ou pela admissão de ar. E aí o que acontece é o famoso calço hidráulico, quando você dá PT no motor do seu carro simplesmente, você vai ter que trocar o motor inteiro do seu carro. Se a água entra pela admissão ou pelo cano de descarga, chega até a câmara de combustão e, obviamente, a vela não consegue queimar a água porque a água não é combustível. E aí quando o pistão está girando em não sei quantos 1000 RPM, quando ele vai comprimir a água pensando que é ar e combustível, mas não é ar, água e combustível, ele não consegue queimar, né, esse combustível, e quando ele bate, não vira gás e isso vem numa força contrária ao pistão e aí quebra o pistão, quebra a biela e você detona o seu motor. Simples assim. Tá entendendo porque entrar em enchente é uma coisa que não é recomendada? Sigamos. Então, voltando ao assunto, conheça minimamente o seu carro. Abre lá a tampa do motor e veja onde é a admissão de ar. No Up, por exemplo, ela é lá em cima, ela é quase batendo na tampa do motor. Isso dá uma segurança muito boa para quem quer passar por uma situação dessas. Claro, não é para achar que em toda enchente o Up vai passar que nem um anfíbio, mas é um carro que tem lá em cima a admissão de ar. Então, dá uma pesquisada, vê onde está a admissão do seu carro e a altura dele em relação à altura da metade da roda para você ter uma segurança maior. Então, esse é o caso de evitar a água na admissão do motor. Agora eu vou dar uma dica para você evitar que a água entre pela descarga. Atravesse bem devagar, na primeira marcha e com giros altos. O cano de descarga, você sabe, é por onde saem os gases resultantes da queima do combustível. Só que tem um porém, ele fica muito baixo em relação à admissão. Por exemplo, vamos pegar essa Ferrari aqui. Essa Ferrari aqui, teoricamente, está aqui a admissão dela, aqui em cima, né? Olha a altura da admissão, e o cano de descarga está aqui embaixo. A diferença de altura entre um e outro é mais ou menos isso aqui. Então, a única coisa que não vai deixar a água retornar pelo cano de descarga e chegar até o motor, porque veja bem, se a gente pega uma altura de água até metade da roda, a água pode entrar por esse cano de descarga, a água pode entrar por esse cano de descarga e chegar até mais ou menos a metade da altura aqui também. O que acontece é que essa água vai chegar nessa altura e vai chegar até a metade do motor correndo o risco de entrar na câmara de combustão. Então, o que você vai fazer? A única coisa que vai impedir essa água de entrar são os próprios gases do motor.
Por isso, você vai ter que reduzir para a primeira marcha e deixar os giros acima de 2.000 RPM. Com isso, a quantidade de gases liberados pelo motor vai ser maior do que a força que a água vai ter para entrar para dentro do cano de descarga e dar o famoso calço hidráulico. E esse não é o único motivo para você engatar a primeira marcha numa enchente, não. Na verdade, esse motivo vem acompanhado de outros 3. O primeiro é, você vai precisar de força. A quantidade de água, o volume de água que você vai ter que mover, que você vai ter que deslocar com o carro é muito grande. E você vai perceber que vai parecer que o carro está arrastando uma pedra. Porque é muita água. É muita água. Se você pegar até metade da roda, você vai perceber que seu carro vai ter uma certa dificuldade. Então, em primeira marcha, você não corre o risco de, sei lá, estar numa segunda marcha ou numa terceira marcha e precisar reduzir. Porque quando você precisa reduzir, esse pequeno tempo que você põe o pé na embreagem e engata uma segunda marcha, pode ser que dê retorno de água. Os gases vão parar de circular acima de 2.000 RPM, como eu disse, e aí os gases podem permitir que a água entre para dentro do motor. Mas existe também um quarto motivo para você enfrentar bem devagar, também em primeira marcha. Você não vai ter freios quando sair do alagamento. Os freios do carro foram feitos para trabalhar em certa temperatura. Então, quando você sai do alagamento, além deles estarem gelados, eles vão estar com uma pequena camada entre o disco e a pastilha de lama. Porque essa lama, na verdade, vai ser resultante do próprio material que a pastilha solta no disco conforme você vai freando, material orgânico. Então esse material orgânico misturado com a água forma uma lama. Então você vai ter uma lama no seu disco de freio, na sua pastilha, e eles vão estar gelados. Então, se você sair de um alagamento muito veloz, pode ser que você bata em outro carro porque você não vai ter freio. Então, em primeira marcha, você, devagarinho, com giros altos, você consegue sair desse alagamento com alguma tranquilidade e ir esquentando de novo os freios. O macete que você faz é sair do alagamento e ir freando aos poucos, deixando a pastilha limpar e aquecer de novo. Você vai perceber que naturalmente o freio vai voltar a ter eficácia de antes. Um outro motivo para você fazer isso e não sair enfiando o seu carro no alagamento é que se você tiver com os discos muito quentes e enfiar o carro no alagamento muito rápido, você pode acabar empenando o disco. Acontece. Ou até trincando. Lembrei de mais uma coisa. Também tem o risco de você perder a placa da frente. Aconteceu isso comigo recentemente. Eu entrei no alagamento que teve aqui na cidade, mas eu fui muito rápido, estava em segunda, aí fez uma pequena marola na frente da placa, do para-choque da frente, que fez isso aqui, uma onda contrária ao carro, e arrancou a placa da frente. A minha sorte é que no dia seguinte eu tive a brilhante ideia de passar no posto de combustível que ficava em frente a esse alagamento, e os frentistas, um Ipiranga muito legal, vou deixar até a foto aí do momento que eu peguei a placa e do posto de gasolina. Os frentistas guardaram as placas de todos os carros que eles recolheram, o cara até limpou a placa, ele chegou a lavar, que ele disse, no dia seguinte. Então, muito bacana isso também, a galera se ajudar numa situação dessas é muito bom. Eu já ia me esquecendo de mais uma coisa. É comum que bata água na correia de acessórios quando você passar por uma enchente. O que isso significa? Que a correia vai começar a patinar, vai fazer aquele barulho bem irritante, característico, e os acessórios não vão funcionar direito. Então, se o seu carro for movido à direção hidráulica, pode ser que a direção fique dura. O ar-condicionado não vai funcionar direito, não vai gelar, então é bom deixar ele desligado. E pode ser que o alternador não consiga carregar direito a bateria e aí a luz da bateria acende no painel. Mas isso deve ser temporário. Assim que a correia secar, some isso tudo. Outra coisa, essas dicas que eu dei são para carros de passeio normais. E quando eu digo carro de passeio normal, eu tô colocando junto nesse balaio aí SUV de shopping, ou seja, Renegade, EcoSport, toda essa galera precisa tomar o mesmo cuidado dos carros de passeio. Os únicos que podem passar tranquilos por qualquer enchente é a galera que é dona de Troller T4, a galera que é dona de Land Rover Defender, a galera que é dona de Jimny. Esses carros são preparados para esse tipo de coisa. E mais uma diquinha, se você é dono de um carro automático, a dica é botar na marcha reduzida ou na primeira marcha para passar pela enchente. Tira do drive e põe na reduzida. Tá legal? Então vamos para a última situação que eu falei no começo do vídeo, que é você está no lugar seguro e seu carro não. A primeira dica é, se der tempo, coloque seu carro no lugar seguro. Por exemplo, você está numa festinha de aniversário, né, enquanto com os amigos, e a rua está começando a alagar, você estacionou o carro ali. Cara, pergunta pro seu amigo, cara, tem algum lugar que eu possa parar? Talvez a garagem do prédio, ou uma ladeira aqui perto. Vai correndo, pega seu carro, tira dali e põe no lugar mais alto, ou em cima da calçada, enfim, não importa. Se não der tempo, amigo, sua vida é mais importante. O que você vai fazer? Você vai entrar no seu carro, pegar seus pertences, trancar o carro sem alarme, porque o alarme pode acabar disparando numa enchente, um carro bate, uma marola bate, acaba disparando o alarme e acaba com a bateria.
Se for o caso, até desligue a bateria, tira os bornes da bateria se você tiver tempo. E a última dica é, depois que a enchente passar, não tente ligar o seu carro se a marca da água tiver passado à altura da roda, tá bom? Não liga o seu carro, porque, mais uma vez, provavelmente deve ter dado o retorno de água pelo cano de descarga ou pela admissão e essa água está dentro do motor. A partir do momento que você tenta virar a chave, você ocasiona o calço hidráulico. Então não faça isso. Deixe o seu carro parado, não tem jeito, chama o reboque ou aciona o seguro. Se você tiver seguro, relaxa, que o seguro vai cobrir tudo. Eles vão limpar seu carro, entregar o carro direitinho ou dar PT no seu carro. Se você não tiver seguro, amigo, é uma pena, mas aciona o reboque e você vai ter que levar no seu mecânico para ele ver se existe água dentro do motor e também depois no capoteiro para tirar tudo e limpar por dentro. Tá bom, gente? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que ajude vocês de alguma forma, porque enchente é uma coisa muito frequente nas grandes cidades brasileiras hoje, com sérios problemas de escoamento, né, que a gente tem. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma, tá bom? Qualquer coisa que eu tenha esquecido, eu não sou perfeito, coloque na caixa de comentários. Mais uma vez, não esquece de me seguir no Instagram, paulo.mov. Tamo junto, muito obrigado e um grande abraço.